Olá, pessoal! Me chamo Lucas, sou professor de enfermagem do Instituto Livre e hoje eu trago para vocês o assunto Atenção à Saúde. A Organização Mundial de Saúde, OMS, junto ao Sistema Único de Saúde, buscam promover, restaurar e manter a saúde dos indivíduos. Tendo com base nisso, o Sistema Único de Saúde, que é o sistema público de saúde que nós temos hoje no Brasil, ele é dividido em níveis de atenção. Significa que ele é segregado em esferas de cuidados à saúde que são particulares e que prestam um serviço de um determinado poderio tecnológico e de recursos humanos, que seria a atenção primária, secundária e terciária. O SUS ele é descentralizado para atender melhor a população a depender do nível de complexidade do caso. Então, antigamente, no Brasil, a União, que é o governo federal, era o responsável pela saúde das pessoas. Até que se passou por reformas político-administrativas, e então o SUS passou a ser descentralizado. É oferecer à população o direito de ter uma gestão mais próxima, como no caso da atenção primária, que a gestão é municipal. Já outras esferas, como hospitalares, ambulatórios, unidades de pronto atendimento, já tem aí uma atenção da esfera estadual. E, por fim, os hospitais universitários, os hospitais federais, hospitais escola, são geridos pela esfera federal. E os níveis de atenção, elas se comunicam entre si por um sistema que nós chamamos de referência e de contrarreferência. Essa comunicação, pessoal, não é uma comunicação financeira, é mais uma coisa administrativa, em que a administração é com base no paciente. O foco dessa administração é o benefício do paciente, dele poder caminhar entre esses níveis de atenção e ter as suas necessidades atendidas a depender da sua demanda. Falando um pouco sobre a atenção primária, é caracterizado pela prevenção. Atua com políticas de redução de danos e agravos, minimizando riscos onde a população está exposta. É um nível de atenção próximo à sociedade. Unidades básicas de saúde e estratégia saúde da família são a linha de frente, é a arma principal da atenção primária para prevenir e evitar danos e agravos. E se configuram a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. É uma das portas de entrada, certo? A outra que nós vamos ver é a urgência e a emergência. Se o paciente ele tiver uma coisa que consegue esperar um pouquinho o atendimento e procurar um cuidado médico, cuidado do enfermeiro, então faz essa entrada pela unidade básica. Se for um acidente, se for uma coisa mais grave, de maior gravidade, entra-se pela porta da urgência e emergência. Mas a porta principal é a atenção primária. Nesse nível de atenção são marcados exames e consultas, além da realização de procedimentos básicos, como troca de curativos. Os profissionais se articulam para atuar não apenas na unidade básica de saúde, mas também em diversos espaços da comunidade, como centros comunitários e escolas, além de fazer visitas domiciliares às famílias. Então, gente, a atenção primária é uma teia que ela tenta cobrir o máximo de pessoas possíveis, certo? Com o intuito de oferecer a oportunidade de ter a sua prevenção garantida, minimizando danos, agravos e riscos à população. Uma coisa que nós chamamos de determinantes sociais, violência, lixo, saneamento, tudo isso contribui para o adoecimento geral da população. É a principal atenção à saúde que está vinculada diretamente com a prevenção desse adoecimento.
Falando um pouco sobre os programas que a atenção primária oferece para justamente ter a prevenção e o acompanhamento do máximo de pessoas possível por estar mais próximo à população, é a vacinação, que todos conhecem, que combatem doenças imunopreveníveis, programa de crescimento e desenvolvimento, pré-natal, prevenção do câncer de colo do útero, hiperdia, planejamento familiar, saúde na escola. Todos esses programas, pessoal, são úteis para prevenir doenças e para acompanhar o estado de saúde. Por exemplo, o crescimento e desenvolvimento é um programa que você acompanha o estado de saúde da criança, seja por um médico ou seja pelo enfermeiro, realizando assim um acompanhamento para caso aconteça algo, realiza-se a prevenção para prevenir que algo aconteça com a criança e caso aconteça ela já está sendo monitorada e o problema vai ser resolvido rapidamente e evitar que essa criança ou adultos, a depender dos outros programas, tenham agravos do seu estado de saúde, além de consulta médica, de enfermagem e odontológica na estratégia de saúde da família. Gente, a atenção secundária já é uma coisa mais elaborada, que serve para problemas não tão simples, que são as clínicas e unidades de pronto atendimento, bem como hospitais e escola. Nesses são realizados procedimentos de intervenção, bem como tratamentos a casos crônicos e agudos de doenças. As unidades de pronto atendimento, que são as UPAs, hospitais e outras unidades de atendimento especializado ou de média complexidade, inclusive de urgência e emergência, compõem o nível secundário de gestão da saúde pública. A organização desse nível é feita com base em macro e micro-regiões de cada estado, devendo apresentar tanto ambulatórios como hospitais. Então, da mesma forma que a atenção primária ela é descentralizada, ela está no nível municipal mais próximo à população, ela é dividida por áreas, a depender da área e da quantidade da população, do percentil populacional. Vamos ter mais equipes, menos equipes, para que consiga cobrir toda uma área de abrangência. Da mesma forma é a atenção secundária. Existe uma quantidade limítrofe de habitantes por uma certa área, exigindo que próximo ou dentro dessa área existam ambulatórios, existam hospitais, para poder atender a demanda das pessoas. A unidade de pronto atendimento oferece ainda uma estrutura simplificada, com raio-x, eletrocardiografia, pediatria, laboratório de exames e leitos de observação. Nas localidades que contam com UPA, 97% dos casos são solucionados na própria unidade. Isto quando esses problemas não são solucionados na unidade básica. Já com o atendimento de médicos de enfermagem, odontológico e os programas de atenção primária, já se consegue resolver aproximadamente 80% dos casos. Os que não são resolvidos na atenção primária são encaminhados para a atenção secundária. Pessoal, como eu falei em relação à população e à presença dessas unidades de pronto atendimento, hospitais ambulatórios, existe uma quantidade de habitantes e, consequentemente, o porte da unidade de pronto atendimento e hospitalar. Do mesmo jeito que nós vamos ter uma quantidade de equipes maior ou menor na atenção primária, a depender da área da qual ela cobre. Então, para vocês terem conhecimento, uma UPA de porte 1 tem de 5 a 8 leitos de observação, capacidade de atender até 150 pacientes por dia, população na área de abrangência de 50 a 100 mil habitantes. Já a porte 2, de 9 a 12 leitos de observação, capacidade até 300 pacientes por dia, em uma área que tenha de 100 mil a 200 mil habitantes. E a de porte 3, que é a maior, vamos ter 13 a 20 leitos de observação, atendendo até 450 pacientes por dia, em uma área de abrangência de 200 mil a 300 mil habitantes. Como vocês podem ver, o porte da UPA varia de acordo
com a quantidade de leitos disponíveis e a quantidade de pessoas que pode ser atendido por dia e o percentil populacional que é abrangido pela área da UPA. Já o hospital, nós temos um de pequeno porte, que funciona com até 50 leitos, o de médio porte de 51 a 150 leitos disponíveis, grande porte de 151 a 500 leitos disponíveis e acima disso se considera um hospital de capacidade extra. A atenção terciária, pessoal, já é uma atenção de alta complexidade, com um conjunto de terapias e procedimentos de elevada especialização. Organiza também procedimentos que envolvem alta tecnologia ou alto custo, como oncologia, cardiologia, oftalmologia, transplantes, parto de alto risco, traumato-ortopédica, neurocirurgia, diálise para pacientes que têm uma doença renal crônica, otologia para tratamentos de doenças do aparelho auditivo. E procedimentos ambulatoriais de alta complexidade estão a quimioterapia, radioterapia, hemoterapia, ressonância magnética e medicina nuclear, além do fornecimento de medicamentos excepcionais como próteses ósseas, marca-passos, stent cardíaco. Então, gente, a atenção terciária é simples, é uma escala da mais baixa complexidade, que é a atenção primária, à mais alta complexidade, que é a atenção terciária. Então, quanto maior o poderio tecnológico e quanto maior o custo dessa tecnologia e de procedimentos, nós temos a classificação da primária até a terciária. E também uma diferença nos problemas a serem resolvidos. As necessidades de um paciente de atenção básica, com certeza, não são as mesmas de um paciente que necessita de uma atenção terciária. Mas para isso, todo o sistema se comunica através da regulação e da referência. Esses são os procedimentos que são realizados entre esses níveis de atenção para poder atender a todas as necessidades do paciente e que ele volte para casa com as suas demandas sanadas. O sistema de regulação mapeia a disponibilidade de atendimento especializado e leitos, agiliza a marcação de consultas e exames e, consequentemente, diminui filas. Atua também na transferência de cidadãos em estado grave que necessitam de cuidados em unidade de terapia intensiva e daqueles que demandam procedimentos mais complexos, como cirurgias neurológicas, por exemplo. Então, gente, o sistema de regulação ele regula a situação do paciente naquela instituição. Se ele necessitar de uma marcação de consulta, marca-se. Realizar um exame, coloca-se na fila para a realização do exame. Faz o encaminhamento, caso precise dos cuidados de UTI, para sair da UTI. Então, a regulação é um setor da instituição que ela trabalha em conjunto com a regulação de outras instituições, inclusive com ela mesma. Ele é regulado tanto dentro da própria instituição, em diferentes setores e procedimentos, como ele é regulado entre outras instituições. Caso ele esteja na enfermaria e precise de uma cirurgia que aquele hospital não realiza, então ele é regulado para realizar em outra unidade hospitalar e depois ele volta para ficar internado na unidade de origem. Então o sistema de regulação ele organiza a situação do paciente juntamente com a disponibilidade de atendimento especializado. A referência é o encaminhamento do usuário para atendimentos em níveis de especialização mais complexos, especialidades de hospitais, e a contrarreferência seria o encaminhamento para o menor grau de complexidade. Por exemplo, atenção básica, paciente refere uma dor, não passa, o médico manda ele fazer um exame, detecta que é uma apendicite. Então, dali, ele vai ser referenciado para uma unidade que resolva o problema dele. Feita a cirurgia, foi para a enfermaria, descansou, pode voltar para casa? O hospital ele faz a contrarreferência, que é mandar um encaminhamento para ele ficar sendo acompanhado pela equipe da estratégia de saúde da família. E isso é o que vai definir a situação do paciente em todos os 3 níveis, que é a regulação, a referência e a contrarreferência.
Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco do universo que é a atenção à saúde do SUS, os níveis de atenção que existem e a complexidade de cada nível, atendendo assim às necessidades dos nossos pacientes. Um forte abraço a todos e até a aula que vem.